No dia 30 de junho de 2026, a Toyota apagou as luzes de uma fábrica que funcionava havia 28 anos em Indaiatuba, interior de São Paulo. 1.500 pessoas trabalhavam ali. E a primeira reação de todo mundo quando essa notícia estourou foi a mesma. A Toyota está em crise, foi outro corte no setor automotivo brasileiro. Só que, quando você olha os números por trás dessa decisão, a história muda completamente de figura. Porque enquanto uma fábrica fechava as portas em Indaiatuba, a poucos quilômetros dali, em Sorocaba, a Toyota estava construindo ao mesmo tempo a maior expansão da sua história no Brasil. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que a Toyota fechou Indaiatuba, para onde foi esse dinheiro, o que acontece com os 1.500 trabalhadores e por que essa decisão, na verdade, é o oposto do que todo mundo pensou que era. A fábrica que nasceu junto com o Corolla no Brasil. Para entender por que o fechamento de Indaiatuba pegou tanta gente de surpresa, primeiro você precisa entender o que essa fábrica representava para a Toyota. A unidade foi inaugurada em 1998, numa época em que a Toyota ainda estava dando os primeiros passos sérios de produção local no Brasil. Antes disso, a marca japonesa vendia praticamente tudo importado por aqui. Indaiatuba foi a fábrica que mudou esse jogo. Foi lá que a Toyota passou a montar o Corolla Sedan, o carro que se tornaria, ano após ano, um dos modelos mais vendidos do país inteiro. Em quase 3 décadas de operação, a fábrica de Indaiatuba produziu mais de 1 milhão de veículos. 1 milhão de Corollas saindo de uma única linha de montagem, em uma cidade que, aos poucos, foi se acostumando a ter a Toyota como um dos motores da economia local. Gerações de famílias de Indaiatuba trabalharam ali. Fornecedores se instalaram na região só para atender a fábrica. Bairros inteiros cresceram ao redor da lógica de que a Toyota estava ali e ia continuar ali. Só que, se você prestar atenção no calendário, vai perceber uma coisa importante. Esse fechamento não foi uma decisão de última hora, tomada às pressas em 2026. Ele foi anunciado 2 anos antes, em março de 2024, junto com um plano de investimento muito maior. Um plano de 11 bilhões que a Toyota se comprometeu a aplicar no Brasil até 2030. Ou seja, quando a notícia do fechamento chegou aos jornais em 2026, muita gente reagiu como se fosse um evento isolado e repentino. Na verdade, era a etapa final de um roteiro que a montadora já vinha escrevendo havia mais de 2 anos. E é justamente aí que mora a primeira grande virada dessa história. O fechamento não é o centro do plano da Toyota. Ele é só a consequência de uma decisão estratégica muito maior que estava acontecendo silenciosamente a poucos quilômetros dali, em Sorocaba. O que realmente aconteceu em 30 de junho de 2026, vamos aos fatos, na ordem em que eles se desenrolaram. No fim de maio de 2026, a Toyota confirmou oficialmente o que já era um segredo de polichinelo dentro da cadeia automotiva. A fábrica de Indaiatuba encerraria suas atividades produtivas no dia 30 de junho daquele ano. A data marcava o fim de 28 anos de operação contínua. A partir daquele momento, toda a produção do Corolla Sedan, o carro símbolo daquela unidade, deixaria de existir em Indaiatuba. Não porque o modelo estava sendo descontinuado, muito pelo contrário. O Corolla continuaria sendo fabricado no Brasil. Só que em outro endereço, a produção seria transferida integralmente para o complexo industrial da Toyota em Sorocaba, cidade vizinha, que já era, até então, responsável por fabricar outros modelos importantes da marca, como o Corolla Cross, o Yaris Hatch e o Etios. Com essa movimentação, Sorocaba deixou de ser mais uma fábrica da Toyota no Brasil e passou a concentrar sozinha toda a produção nacional de automóveis da marca. Todos os ovos agora num único cesto, só que um cesto muito maior e muito mais moderno do que antes. E aqui está o detalhe que muita gente não percebeu na cobertura inicial da notícia. A fábrica de Sorocaba não estava simplesmente recebendo a produção que saía de Indaiatuba. Ela estava, ao mesmo tempo, passando por uma expansão física, com a construção de uma segunda planta dentro do mesmo complexo, com inauguração prevista para novembro de 2026. Ou seja, o fechamento de uma fábrica antiga e a inauguração de uma fábrica nova estavam acontecendo, na prática, em paralelo. Só que a imprensa e o público em geral enxergou apenas metade da história, o fechamento.
A parte da expansão, que na verdade é o motivo real por trás de tudo isso, ficou em segundo plano. Por que fechar uma fábrica que ainda produzia mais de 1 milhão de carros? Essa é a pergunta que qualquer pessoa faria ao ouvir essa notícia pela primeira vez. Se a fábrica de Indaiatuba ainda estava em pleno funcionamento, ainda produzindo um dos carros mais vendidos do Brasil, por que simplesmente fechá-la, em vez de mantê-la funcionando ao lado de Sorocaba? A resposta oficial da Toyota é direta e ela aparece repetidamente nos comunicados da empresa. O objetivo é concentrar toda a produção de automóveis num único complexo para reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência produtiva. Parece um jargão corporativo genérico, mas na prática industrial isso significa algo bem concreto. Manter duas fábricas separadas, mesmo que próximas geograficamente, exige duplicar uma série de estruturas: logística de peças, gestão de estoque, equipes administrativas, manutenção, segurança, treinamento. Cada unidade fabril tem seus próprios custos fixos, independentemente de quantos carros ela produz. Quando você concentra tudo em um único complexo, você elimina essa duplicidade. As peças chegam num só lugar. A logística de fornecedores fica simplificada. As linhas de montagem podem ser reorganizadas de forma mais flexível, permitindo que diferentes modelos, o Corolla Sedan, o Corolla Cross, o Yaris, o Etios e, futuramente, novos modelos, compartilhem processos, ferramentas e até mão de obra de forma muito mais eficiente do que quando cada carro tinha sua fábrica exclusiva. Esse tipo de movimento não é uma novidade exclusiva da Toyota, nenhum sinal de fraqueza. É uma lógica que montadoras do mundo inteiro vêm adotando há anos. Em vez de espalhar a produção em múltiplas fábricas pequenas e regionais, concentrar tudo em hubs produtivos maiores, mais automatizados e mais flexíveis, capazes de se adaptar rapidamente a mudanças de demanda, de tecnologia e de modelo de negócio. E tem outro detalhe importante nessa equação: a localização. Indaiatuba e Sorocaba não são cidades distantes uma da outra. A distância entre elas é curta, dentro da mesma região metropolitana do interior paulista. Isso significa que, para a Toyota, a decisão de sair de uma cidade e ir para outra não representa nenhum tipo de fuga de região, de estado ou de custo tributário. A empresa continua no mesmo eixo econômico, com acesso às mesmas rodovias, aos mesmos fornecedores regionais, à mesma mão de obra qualificada que já conhece a indústria automotiva local. A mudança é, essencialmente, uma reorganização interna, não uma retirada do interior de São Paulo. O que acontece com os 1.500 trabalhadores de Indaiatuba? Agora chegamos à parte que dá título a esse vídeo, e que é também a parte mais sensível de toda essa história. O que aconteceu com as 1.500 pessoas que trabalhavam na fábrica de Indaiatuba quando ela fechou as portas? Se você parar para pensar no título que essa notícia ganhou em boa parte da cobertura, 1.500 empregos perdidos. A imagem que vem à cabeça é a de uma demissão em massa de trabalhadores sendo mandados embora de uma hora para outra sem alternativa. E é exatamente aqui que está o motivo inesperado que eu prometi no início do vídeo. Segundo a própria Toyota e segundo o acordo fechado com o sindicato da categoria, não houve demissões unilaterais. A empresa afirma que todo o processo de transição foi conduzido com transparência e previsibilidade, em diálogo constante com os trabalhadores. E não é só discurso, existe um acordo formal, negociado com o sindicato que definiu as regras práticas de toda essa migração. Na prática, os trabalhadores de Indaiatuba receberam duas alternativas principais. A primeira é a transferência para a fábrica de Sorocaba. Quem optasse por continuar na empresa poderia migrar para a unidade que estava sendo expandida, mantendo o vínculo empregatício com a Toyota, agora trabalhando na planta que reúne toda a produção nacional da marca. A segunda alternativa é o PDV, o Plano de Demissão Voluntária. Para quem preferisse não se deslocar até Sorocaba ou que já estivesse considerando uma saída da empresa por outros motivos, a Toyota ofereceu condições negociadas de desligamento voluntário, dentro das regras acertadas com o sindicato. Ou seja, o número de 1.500 pessoas não representa 1.500 demissões.
Representa 1.500 pessoas que tiveram a fábrica onde trabalhavam fechada, mas que, segundo o acordo, tiveram a garantia de continuar empregadas na Toyota caso quisessem, através da transferência para Sorocaba. E tem mais um dado que muda completamente a leitura dessa história. A expansão da unidade de Sorocaba não estava apenas absorvendo os trabalhadores que vinham de Indaiatuba. Ela também estava abrindo vagas novas. Diferentes fontes do setor automotivo apontaram, na época do anúncio, a criação de cerca de 500 novas vagas ligadas à produção de novos modelos que passariam a ser fabricados no Brasil, entre eles, uma nova geração do próprio Corolla. Outras estimativas, considerando o conjunto total da expansão do complexo de Sorocaba, chegaram a apontar a geração de cerca de 2.000 empregos na região, entre transferências e contratações novas. Então, o quadro real é bem diferente do que o título 1.500 empregos perdidos sugere à primeira vista. Não estamos falando de uma Toyota encolhendo a operação brasileira e cortando pessoal. Estamos falando de uma empresa reorganizando geograficamente sua estrutura, fechando uma fábrica mais antiga para concentrar tudo numa fábrica maior, mais moderna e, ao que tudo indica, com potencial para empregar ainda mais gente do que a unidade que foi fechada. Isso não significa que a transição tenha sido simples ou indolor para todo mundo. Trocar de fábrica implica mudanças de rotina, de deslocamento, de adaptação a novos processos. E certamente parte dos trabalhadores de Indaiatuba optou pelo PDV justamente por não querer ou não poder fazer essa mudança. Mas a narrativa de a Toyota demitiu 1.500 pessoas simplesmente não corresponde ao que está formalizado no acordo entre a empresa e o sindicato. O que Sorocaba ganha a partir de novembro de 2026? Se Indaiatuba foi o capítulo que se encerrou, Sorocaba é o capítulo que está sendo escrito agora. E é aqui que fica ainda mais claro porque essa história é, no fundo, uma história de expansão e não de retração. Desde 2024, a Toyota já vinha preparando o terreno para essa mudança. A fábrica de Sorocaba, que já produzia o Corolla Cross, o Yaris Hatch e o Etios, entrou em obras de expansão, com o objetivo de erguer, dentro do mesmo complexo, uma segunda planta industrial, fisicamente separada da estrutura original, mas integrada operacionalmente a ela. A previsão é que essa segunda planta seja inaugurada em novembro de 2026, poucos meses depois do fechamento definitivo de Indaiatuba. É essa nova estrutura que vai absorver a produção do Corolla Sedan, além de abrir espaço para novos modelos que a Toyota planeja lançar no Brasil nos próximos anos. Esse cronograma não é aleatório. Ele mostra uma sincronia deliberada. A Toyota não fechou em Indaiatuba e só depois começou a pensar no que fazer com a capacidade perdida. Ela desenhou, desde o início, uma transição em que uma estrutura nova estaria pronta para receber a produção quase que no mesmo momento em que a estrutura antiga fosse desativada, minimizando o impacto na fabricação e nas entregas aos concessionários. E o pano de fundo de tudo isso é o já mencionado plano de 11 bilhões anunciado em 2024, que a Toyota está investindo no Brasil até 2030. Esse valor não se resume à expansão de Sorocaba. Ele inclui atualização tecnológica das linhas de produção, desenvolvimento de novos modelos, incluindo motorizações híbridas, que vem ganhando espaço crescente nas vendas da marca no país, e reforço da capacidade produtiva nacional como um todo. Ou seja, o dinheiro que sumiu de Indaiatuba, na verdade, nunca saiu do Brasil. Ele apenas mudou de endereço dentro da mesma região e voltou multiplicado na forma de uma fábrica maior, mais moderna e preparada para produzir mais carros do que as duas unidades separadas conseguiam produzir antes. Essa não é a primeira fábrica que a Toyota fecha no Brasil. Para quem acompanha o setor automotivo brasileiro há mais tempo, o fechamento de Indaiatuba não foi um evento isolado na trajetória recente da Toyota no país. Foi, na verdade, a segunda vez que a montadora encerrou uma unidade fabril por aqui, em poucos anos. Em 2023, a Toyota já havia encerrado as operações da sua unidade em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma região historicamente conhecida como um dos berços da indústria automotiva brasileira. Assim como aconteceu agora com Indaiatuba, aquele fechamento também fazia parte de um movimento mais amplo de reorganização da estrutura produtiva da marca no país.
Colocando os dois episódios lado a lado, dá para enxergar um padrão bastante claro na estratégia da Toyota. Em vez de manter várias fábricas menores e espalhadas, a montadora vem, ano após ano, caminhando na direção de complexos produtivos mais concentrados e mais verticalizados. Primeiro foi São Bernardo do Campo, agora foi Indaiatuba. E o destino final, em ambos os casos, apontou para uma consolidação em outras unidades já existentes, reforçando polos como Sorocaba, que se firma cada vez mais como o principal centro de produção de automóveis da marca no Brasil, complementado por outras unidades especializadas, como a fábrica de motores em Porto Feliz. Esse padrão ajuda a explicar também por que o fechamento de Indaiatuba não deveria ser interpretado como um sinal de enfraquecimento da Toyota no mercado brasileiro. Pelo contrário, é justamente porque a empresa segue apostando forte no Brasil, com um plano bilionário de investimentos até 2030, que ela está disposta a reorganizar sua estrutura produtiva, mesmo que isso signifique fechar uma fábrica histórica com quase 3 décadas de operação e mais de 1 milhão de veículos produzidos. E quem já tem um Corolla fabricado em Indaiatuba? Um ponto que gerou bastante dúvida entre consumidores na época em que essa notícia circulou foi: e quem já comprou um Corolla fabricado em Indaiatuba? Isso muda alguma coisa no meu carro? A resposta é não. O local de fabricação de um veículo não interfere em processos como licenciamento, emissão do CRLV, pagamento de IPVA ou qualquer trâmite junto ao Detran. Um Corolla fabricado em Indaiatuba e um Corolla fabricado a partir de agora, em Sorocaba, passam exatamente pelo mesmo processo de emplacamento e documentação. Não existe nenhuma diferença burocrática entre os dois. Isso vale também para quem for comprar um Corolla usado. Fabricado antes de 2026, o histórico de fabricação não altera a validade dos documentos do veículo nem gera qualquer tipo de restrição adicional. A única mudança prática, a partir de agora, é que todo Corolla sedã novo fabricado no Brasil vai sair da linha de montagem de Sorocaba e não mais de Indaiatuba. O que isso revela sobre o futuro da Toyota no Brasil? Juntando todas as peças dessa história, dá para desenhar um retrato bem diferente daquele que a manchete "Toyota fecha fábrica em SP" sugere isoladamente. De um lado, temos o fim de um ciclo. 28 anos de história em Indaiatuba, mais de 1 milhão de carros produzidos, uma fábrica que ajudou a consolidar o Corolla como um dos carros mais vendidos do Brasil e que agora encerra suas atividades depois de cumprir esse papel. De outro lado, temos o início de outro ciclo, uma fábrica em Sorocaba que dobra de tamanho, ganha uma segunda planta, concentra toda a produção nacional de automóveis da marca, mantém o emprego de quem quis migrar, abre novas vagas para novos modelos e se torna a base de um plano de investimento de 11 bilhões que vai moldar a presença da Toyota no Brasil até 2030. O motivo inesperado por trás dessa história, então, não é um segredo escondido ou uma conspiração de bastidores. É simplesmente o fato de que uma notícia com cara de encolhimento, fábrica fecha, 1.500 empregos em jogo, esconde, na verdade, um movimento de expansão. A Toyota não está saindo do interior de São Paulo. Ela está se reorganizando dentro dele, apostando mais forte do que nunca numa única cidade, num único complexo, capaz de concentrar toda a engenharia, toda a logística e toda a força de trabalho necessárias para sustentar o crescimento da marca no país pelos próximos anos. E é esse tipo de decisão que costuma definir o futuro de uma montadora num mercado como o brasileiro. Não o tamanho de uma única fábrica, mas a capacidade de reorganizar toda a estrutura produtiva para ganhar eficiência sem abrir mão do investimento e do emprego local. Foi isso que a Toyota fez entre Indaiatuba e Sorocaba em 2026. E é bem provável que, nos próximos anos, outras montadoras que operam no Brasil sigam caminhos parecidos, fechando unidades antigas, concentrando produção em polos maiores e usando manchetes de fechamento para descrever o que, no fundo, é uma história de investimento.